é um tema que mobiliza emoções, mobiliza reflexões, mas que é preciso ser enfrentado, em especial, né, pela nossa categoria, né, das psicólogas e psicólogos brasileiros, pois ainda é uma questão pouco trabalhada, né, pouco discutida, né, nas nossas universidades, nos nossos espaços, né, de estudo, e na nossa própria categoria, no nosso sistema conselhos, né. E eu achei interessante porque semana passada eu falei sobre esse assunto para o CRP 24, né, que é Rondônia e Acre, e agora eu estou falando com esse grupo, né, específico de profissionais e também de outros integrantes, né, da comunidade, sobre a temática, né. Então eu fiz aqui uns slides, eu não vou passar os slides, porque eu acho que fica complicado, mas eu vou me guiar um pouco para não me perder. Eu queria, Yara, que você me avisasse quando estivesse perto da minha conclusão do meu tempo, para eu me organizar, tá certo? Tudo bem, aviso sim, professora. Bom, considerando que da última vez que eu falei, teve um comentário que era assim, eu entendo, mas eu não concordo, da última vez que eu falei, eu acho que é importante, né, trazer para apresentar para vocês dados, e eu escolhi exatamente dados que não são produzidos por psicólogas feministas, nem por estudiosas feministas, nem por mulheres. Eu estou trazendo hoje dados produzidos, né, por exemplo, pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, que é o Atlas da Violência de 2019, o Mapa da Violência de 2015, que fala sobre os homicídios de mulheres, que é da autoria de um sociólogo argentino chamado Júlio Jacobo Welselfis, além, né, de dados de documentos nacionais, né, estaduais e municipais do sistema de saúde, tá? Os registros dos médicos, né, dos profissionais da saúde. Então, é a partir desse material que eu vou falar para vocês, apresentar para vocês a magnitude da violência contra as mulheres, para depois, na sequência, falar sobre a consequência disso na saúde e o impacto disso na intervenção em psicologia, tá? Bom, é importante vocês entenderem que o Brasil, em 2011, era o 7º país no mundo que mais matava mulheres. Tá? 7º. De 2001 a 2011, aproximadamente 50 mil mulheres foram assassinadas no Brasil, motivadas pela misoginia, que é o ódio às mulheres. Tá? Então, vão guardando esses dados. Para cada uma dessas mortes, há em torno de 200 casos de lesões não mortais, tá? Que geram sequelas de diferentes tipos e algumas incapacidades. Então, a gente tem aproximadamente, entre 2001 e 2011, 50 mil homicídios, multiplique por 200, esse seria um montante de mulheres que procuram as unidades de saúde com alguma queixa, mas que tem uma vivência de violência sistemática, tá? E esse quadro, né, esses números, influenciaram os estudiosos da saúde coletiva. Meu mestrado é em saúde coletiva, né, foi quando eu comecei a estudar mais aprofundadamente essa questão. Por quê? Porque há um impacto, né, nas causas de morte e mortalidade decorrentes da violência. Então, a violência é um agravo, né, um agravo representado, né, no Sistema Único de Saúde. Você tem uma noção dos acidentes de carro, de moto, de suicídios e tal, que são colocados nesse espectro, mas muito recentemente é que a violência contra as mulheres passou a ser considerada uma situação para ser registrada. Tá? E nossa categoria ainda tem muita dificuldade de fazer essa notificação, porque, primeiro, não identifica a situação de violência, por isso que esse momento pode ser importante para a gente poder começar a perceber isso nas nossas intervenções, né? Então, é importante estar atento a isso.
Um dado também que nos deixa muito preocupadas e preocupados é que 50,3% das mortes violentas das mulheres no Brasil são cometidas por familiares. Então, isso é uma coisa muito importante, por quê? Porque a mulher, ela é assassinada em mais de 50% por pessoas da sua intimidade familiar, afetiva, sexual, pessoal. Então, isso vulnerabiliza as mulheres de uma forma diferente dos homens, porque os homens também, aí vocês sempre me perguntam isso e falam, mas os homens morrem mais que as mulheres. E, de fato, a gente está vivendo um genocídio da população jovem negra, por exemplo, no país. A gente sabe que os homens morrem não só assassinados, mas por acidente, muito mais que as mulheres. Mas o que a gente precisa entender, e por isso que a gente diferencia essa situação, é porque a violência que acomete as mulheres, ela tem esse diferencial. Ela é causada por alguém que, socialmente, né, tradicionalmente, historicamente, seriam pessoas que estariam para a sua proteção, né, para as suas relações afetivas, as suas relações sexuais, as suas relações de amizade. Né? Então, essa característica faz com que precisemos diferenciar esse tipo de violência, esse tipo de assassinato que nós chamamos de feminicídio, que foi recentemente, né, incorporado na legislação brasileira, para poder discutir com vocês, né? Porque aí fica uma história assim, mas a mulher, por que a mulher se diferencia? Por que está dando esse privilégio para as mulheres? Não é por privilégio, é por conta dessa característica, né? E a gente tem que também pensar que quem está matando mulheres são homens, e quem está matando homens são homens. Então, a gente vai precisar também discutir sobre as masculinidades. Que universo masculino é esse que assassina mulheres e homens, né? Então, a gente precisa pensar sobre isso. E o mais impactante desse valor é que desses 50,3%, né, que são assassinatos familiares, 33,2% são parceiros ou ex-parceiros. Esses dados são segundo o Mapa da Violência de 2015. Esses dados, às vezes, têm pequenas diferenças, tá? Mas eles não se afastam muito um do outro. De 1980 a 2013, existiram 106.093 mulheres assassinadas no Brasil. Isso dá uma média de 3.215 por ano, 268 por mês, 9 por dia, tá? Nesse período de 33 anos. Em 2013, 4.762 mulheres foram assassinadas no Brasil. O que fez o Brasil passar de 7º a 5º pior país para se nascer mulher. O 5º país com a maior taxa de violência contra as mulheres, né, de homicídios contra as mulheres. E é por isso que essa é uma problemática importante para as universidades, para os institutos federais, para os profissionais da psicologia de uma forma geral, né? Porque isso tem um impacto, né, na vida das pessoas. Porque a cada mulher dessa assassinada, vocês têm que entender e pensar que existe o quê? Geralmente vão existir filhos, essas mulheres cuidam dos filhos, essas mulheres cuidam dos velhos, dos doentes, da família. Então, há um impacto na vida social, mesmo quando a gente não faz uma análise feminista do processo. Tá? Então, é algo que se trata também de uma epidemia, que a epidemia da Covid está fazendo com que a gente preste atenção. Porque depois da Covid e do isolamento, eu tenho sido muito mais mobilizada a falar sobre esse assunto, sobre violência contra as mulheres. E isso faz pensar que porque a epidemia que já existia no país começou a ser visibilizada. Né? A epidemia que eu falo agora do assassinato de mulheres e da violência contra as mulheres. Bom, o mapa da violência ainda nos traz que de 2003 a 2013, o número de homicídio aumentou 21%, tá? No Brasil. Isso dá uma média de 13 mulheres assassinadas por dia. Em 2013, foram 13 mulheres assassinadas por dia no Brasil. Então, isso é muito grave. Né? Isso é de uma gravidade enorme. E aí você vai fazer, lembre-se da multiplicação. A cada uma dessas, 200 mulheres com queixas de morte
né, morbidades associadas a essa situação de violência. De 2013 a 2013, houve uma queda dos homicídios entre as mulheres brancas, né, uma queda de quase 10%. No entanto, entre as mulheres negras, houve um aumento de 54,2%. Então, isso também faz com que nós, da psicologia, precisemos enfrentar o debate sobre o racismo, né? Porque, infelizmente, ainda há, né, na nossa categoria, um debate que o racismo não existe, né? Não se percebe o racismo como algo que impacta a subjetividade, que pode trazer consequências e adoecimento psíquico. E não só psíquico, né? A gente está vendo que leva também à morte das mulheres. Então, o racismo, assim como as teorias de gênero, precisam ser incorporados no nosso cabedal de conhecimentos, precisam ser enfrentados e assumidos pela nossa categoria como, né, questões que precisam ser consideradas para a nossa intervenção diária, né, para a nossa forma de pensar, né, nossas intervenções em psicologia. Aí a gente vem aqui para o Acre, porque, assim, como eu estou aqui no Acre, né, a gente faz esse foco no Acre, mas eu acredito que Rondônia não seja tão diferente. Mas, por exemplo, em 2015, o assassinato de mulheres, com relação ao assassinato de mulheres, o Acre ficou com a 5ª posição, tá? Nos estados brasileiros. E Roraima ficou com a 1ª. Então, dos estados, nas 5 primeiras posições, só tem esses 2 estados da região norte. Em 2015, tá? Mas essa taxa é de 2013, foi publicada em 2015. Em 2019, o Atlas da Violência apresenta a taxa de 2017. Nesse momento, o Acre passa de 5º para 2º. Tá? E aí, a gente precisa pensar o seguinte: o que foi que aconteceu aí? Né? Nós precisamos pensar que houve, em 2016, um golpe de Estado, né? Um golpe parlamentar, midiático e empresarial e de comunicação, né, que derrubou a presidenta Dilma Rousseff, e isso fez com que as políticas públicas de saúde, assistência, educação e as políticas específicas para as mulheres tivessem um retrocesso, né? Então, não é por acaso, também não vou entrar nesse debate aqui, mas, assim, não é por acaso que essas taxas começam a aumentar, né? A gente precisa contextualizar, né? Então, as mulheres começaram a não ter mais as poucas políticas que foram conquistadas de 2003, que foram institucionalizadas, melhor dizendo, porque ao longo do século XX as mulheres lutaram, né? O movimento feminista lutaram em prol desses direitos, mas os poucos que nós acessamos, que foram transformados em políticas públicas, começaram a não ter mais recursos. E a questão principal nesse fato é a emenda 95, que é a emenda do teto de gastos. Essa emenda impede que qualquer governo invista na educação, na saúde, na assistência ou na política para as mulheres. Então, assim, é impossível, a partir de 2016, que haja qualquer tipo de melhoria nesse processo, né? E isso a gente precisa assumir como um debate também da nossa categoria. Não adianta a gente ficar só mostrando os problemas e dizendo quais são as soluções, se as causas desses problemas não são colocadas, né? E enfrentadas do ponto de vista não só científico, mas político. Então, a gente percebe que aqui, pelo menos no Acre, eu até vou querer saber como é que está acontecendo em Rondônia, o investimento não existia mais, os serviços começaram a ficar sem a condição de realizar os atendimentos, as mulheres passaram a perceber isso, a perceber que não tinham o apoio necessário, que precisava, e esses serviços começaram a não ser mais procurados como eram antes. E isso começa a fazer uma desidratação da equipe, dos equipamentos, né, dos instrumentos, dos insumos, e o que a gente tem hoje é uma epidemia de violência que vem consequência da epidemia da Covid com o isolamento e a falta de uma política que possa atender essas mulheres.
né? Isso do ponto de vista apenas da violência explícita, a violência que a gente consegue perceber, né, a mais grave. Isso sem falar nos outros tipos que, geralmente, são os que nós, psicólogos e psicólogos, somos os que nos deparamos com esse início da violência e que muitas vezes não percebemos e não conseguimos fazer as intervenções necessárias. Comparando de 2007 a 2017, no Acre, houve um aumento de quase 89% no número de homicídios de mulheres. De 2012 a 2017, vejam bem, o período, né, que começa o processo da diminuição, né, dos recursos, que foi em 2016, só que a gente também tem que entender que o aumento, né, de qualquer tipo de notificação, né, no sistema de registro, né, de atendimentos ou de homicídios, que é público, a notificação não significa que ela coloca a realidade, né? Vocês sabem disso, né? A notificação é o que foi possível de registrar. E, geralmente, nós subnotificamos, ou seja, nós registramos muito menos do que a realidade. Ao mesmo tempo, no período que começaram as políticas para as mulheres, em 2003, a partir de 2003, houve o quê? Uma maior conscientização das mulheres e uma maior procura por esses serviços. Então, o que é que acontecia? Os equipamentos públicos conseguiram registrar provavelmente uma violência que já estava existindo e foi captada pelo sistema. Então, a gente também tem que perceber isso. A política pública ela ajuda com que essa violência se apresente, né, explicitamente, tá? Mas, ao mesmo tempo, dependendo do contexto, pode também estar se relacionando com a falta, né, do oferecimento de uma política que, de fato, proteja as mulheres. Então, a gente precisa ter muito cuidado também na leitura desses dados. Tá? E de 2016 a 2017, houve um aumento de quase 50% no número de homicídios no Acre. E aí, o que é que acontece? Em 2018, o Acre passou a ser o estado com a maior taxa de feminicídio do Brasil. Então, o estado do Acre estava sendo o estado mais perigoso para uma mulher viver. Né? E isso passou a ser um impacto, assim, porque além do impacto, todos esses da saúde, há também uma reação dos meios de comunicação, que eles querem entender aquela situação, e muitas vezes eles fazem aquele tipo de programa sensacionalista, né? E às vezes, em vez de ajudar o processo, ajudar com que as mulheres procurem ajuda, eles atrapalham, né? Que é uma coisa também que a gente precisa pensar, que é a nossa relação com a mídia, né? Como é que nós, psicólogas e psicólogos, estamos comunicando o conhecimento da psicologia para a comunidade? Principalmente nós, que estamos nos serviços públicos, né? Que os nossos salários são pagos com os impostos dos contribuintes. Qual é o nosso retorno para essa comunidade, né, do nosso conhecimento, do nosso trabalho? Então, nossa relação com a comunicação, né, com as empresas de comunicação, com a possibilidade da informação, também precisa ser uma pauta nossa. E a nossa responsabilidade em fazer essa divulgação, né, a partir dessa realidade que nós encontramos. Em 2019, e aí foi um dos pontos, né, da gente estar aqui também discutindo, nesse processo do isolamento, no Acre, houve um aumento de abril de 2019, né, 2019 a abril de 2020, de 400%. 400% em homicídio de mulheres. Então, nós estamos lidando com algo de uma gravidade enorme, enorme. Nessa lista aqui, que eu estou com do mapa da violência de 2019, não tem também Rondônia, né? Nesse que eu estou aqui, não apresenta o estado de Rondônia. Bom, então, fazendo um resumo para vocês terem uma noção, tá, que não é só homicídio, tá? Essa violência, ela se manifesta de várias formas.
O mapa da violência de 2018 diz o seguinte, que a cada 17 minutos uma mulher é agredida fisicamente no Brasil. 17 minutos. A cada 30 minutos alguém sofre violência psicológica ou moral. Né? A cada 3 horas alguém relata um caso de cárcere privado. A cada dia, 8 casos de violência sexual. Toda semana, 33 mulheres são assassinadas por parceiros antigos ou atuais. 75% das vítimas sofrem violência semanalmente, porque é uma coisa também importante, não é uma violência esporádica. A vivência de situações de violência na vida da maioria das mulheres é uma vivência sistemática. Ela é presente no cotidiano das mulheres. Só que o que ocorre é que as mulheres não identificam. E os homens também, tá? Porque é tudo tão naturalizado, é tão, assim, aceito, que vira normal. O normal como o comum. Então, a pessoa vive a violência, mas ela não identifica isso como violência. Tá? E é algo que a pessoa vivencia por 5, 10, 20 anos antes de tomar algum tipo de providência. Tá? Então, esse é um ponto que a gente precisa entender. Então, apresentei para vocês agora esses números que não são números de estudos de mulheres feministas. São estudos oficiais, né, de institutos oficiais do Brasil, com todas as limitações e as subnotificações que nós sabemos que tem. Então, vejam, a gente vai precisar, nós, profissionais, nós precisaremos identificar a violência e fazer com que as mulheres possam identificá-la, para poder ter qualquer tipo de intervenção, porque se o problema não existe, não pode ter intervenção. Então, eu preciso problematizar algo que ainda é naturalizado, né? Então, um exemplo que eu estou trazendo para vocês. A violência obstétrica, por exemplo. A violência obstétrica é um tipo de violência naturalizada. Todas as mulheres que eu conheço, não sei vocês, mas que eu conheço, que passaram por partos em hospitais com médicos, tirando só aquelas que fazem parto natural, né, com parteira, as que fazem em hospital, tem história de violência obstétrica. Tipo, amarrar a mulher durante o parto, a pressão na barriga, o corte, né, a episiotomia, que são práticas que não têm evidência científica nenhuma, mas que se repete nos cursos de medicina e as mulheres ainda são vítimas desse tipo de violência. Aí, vejam bem, uma das minhas alunas fez um estudo ano passado, no começo do ano passado, e ela identificou que esse tema não é tema que os profissionais da psicologia tenham trabalhos publicados. O levantamento dela nos apontou isso me impactou demais. Né? Os trabalhos sobre violência obstétrica no Brasil, em português, são de médicos e enfermeiros e enfermeiras. As psicólogas e psicólogos não estudam sobre isso. Ou seja, o que a gente pode entender é que isso não é um problema para a psicologia. Né? Isso não está sendo visto como um problema, e a gente vai ter que problematizar, porque isso vai ter um impacto na saúde mental. Aí depois a gente não sabe por que a mulher teve uma depressão pós-parto. A gente não sabe porque a mulher não consegue dar de mamar, né? Porque a violência não é percebida. Outro tipo comum de violência é a violência no ambiente universitário. Uma violência que é escondida, porque como, né, pessoas no estudo, que é nossos ambientes, né, só tem gente que estudou, né, fez concurso, muitos doutores, pessoas assim de um nível de informação, né, que a violência não faz parte desse ambiente. Mentira. A violência contra as mulheres está presente na universidade, está presente, né, nos espaços escolares de estudo, em todos os níveis, e no nível universitário também. Tá? Eu mesma fui, né, violentada por um professor, fui assediada por um professor na Universidade Federal de Pernambuco, nos idos de 1986, 7. Tá? Então, assim, eu vejo as minhas alunas sendo assediadas da mesma forma. Da mesma forma. Né? Na minha época não tinha a legislação que nós temos hoje, mas agora a gente tem. Não tinha os estudos que nós temos hoje, mas fez com que eu começasse a estudar sobre esse tema. Né?
Essa é uma realidade que ainda se coloca no nosso país. E nós que estamos na universidade, nos institutos federais, temos que assumir esse debate dentro das nossas instituições. Tá? E vai desde assédio sexual, coerção, a violência sexual propriamente, que seriam os estupros que acontecem nas festas, nas caloradas, tá? Há esse tipo de situação. A desqualificação intelectual, tá? Aquela história que as meninas não vão conseguir, as meninas dos cursos, né? Ditos masculinos, né? Das habilidades do raciocínio lógico, que ainda é visto como uma coisa masculina e não feminina, essas meninas têm um sofrimento enorme com essa desqualificação intelectual. Ou aquela situação que mesmo nas humanas, né, você acabou de falar sobre um assunto que você estuda há 20 anos, mas vem alguém e diz assim, não, sabe o que é? Não é assim não, porque é a minha opinião. Né? Então, assim, é um tipo de violência específica desse ambiente, mas que tem um impacto na saúde mental, porque eu já acompanhei várias mulheres que precisaram desistir dos seus projetos de estudo porque estava sendo assediada pelo orientador. E olhe, que não eram jovenzinhas não, tá, gente? Porque a gente tem a impressão de que a jovenzinha que está de shortinho, não é. Era uma mulher mais velha que eu, assediada pelo orientador. Então, assim, nós temos uma problemática que é, eu acho que eu vou até falar isso agora, é importante que vocês pautem, a gente precisa discutir as teorias de gênero. Precisamos fazer essa discussão de uma forma bem aprofundada, para poder sermos capazes de entendermos esse contexto. O que é que ocorre para um professor, doutor, casado, sabe, achar que tem o direito, né, de dizer para uma aluna que ela só vai tirar nota se ela ficar com ele, porque isso existe ainda, infelizmente, né? Então, a gente precisa enfrentar isso, além das agressões moral e psicológicas. Tipo, se o professor está na aula e fica dando exemplos da sala de aula, ridicularizando as mulheres. E algumas meninas têm coragem de fazer qualquer tipo de questão, ficam sendo marcadas, né? Então, isso, infelizmente, na minha universidade ocorre. Eu faço a denúncia, inclusive, no conselho universitário, e eu chamo a todos vocês, colegas, que a gente começa a fazer pensar sobre isso e a falar sobre isso. Falar, porque uma das situações que a gente viveu também na UFAC era um servidor, um senhor muito distinto, que gostava de chamar as profissionais da saúde de branquinhas, lindinhas. Mas o nosso colega homem, que era branco também, não era chamado de branquinho lindinho. Né? Então, a gente fica vendo claramente que há uma questão, né, de gênero que a gente precisa enfrentar, né, nessa violência que ocorre na universidade. Outro tipo de violência que é especificada e estabelecida na Lei Maria da Penha, que é a violência doméstica, intrafamiliar e conjugal, tá? Que ela especifica como a violência física, sexual, psicológica, moral e patrimonial. Perceba que a violência psicológica ela está na violência obstétrica, na violência nos ambientes universitários, na violência intrafamiliar. Então, isso é um tema da psicologia. Como é que nós, psicólogos, vamos identificar a violência psicológica? Quais são os nossos instrumentos para essa identificação? Tá? Então, é uma pergunta que eu também vou deixar aqui para vocês pensarem. Bom, e onde toda essa violência chega? Em todas as unidades de saúde. Em todas as políticas da assistência social. Em todas as políticas da educação. Tá? Agora, profissionais poderão estar capazes ou não de identificar isso. Tá? Como é que ela chega? Ela chega como? Dor de cabeça, um braço quebrado, uma fratura no dedo, uma torção no joelho, uma queimadura, um mal-estar, um enjoo, insônia, falta de apetite, abuso de álcool e outras drogas, úlcera, colite, distúrbios alimentares, dores abdominais, tá? Porque tem técnicas, tá, para fazer as violências. Muitas vezes tem violência que se faz para não ficar marca, e tem violência que se faz para que a marca fique no lugar que a mulher não mostra, né? Tipo, na área do corpo onde a roupa cobre. Eu já atendi mulheres assim no posto de saúde que eu atendia lá em Pernambuco, que a mulher estava vestida como uma senhora
de uma religião evangélica, e ela, quando levantou a manga assim, da blusa e puxou a saia, ela estava toda roxa. E o cara estava na porta, sentado no banco do posto de saúde, da unidade de saúde. Isso nos anos de 90. Então, assim, chega assim, mas chega sem marca. E como é que a gente vai identificar? Né? Artrites, hipertensão, doenças cardíacas, queixas ginecológicas várias, como abortamentos, gravidezes não desejadas, um curto espaço de tempo, doença sexualmente transmissível, hemorragias, dores pélvicas, né, repetidas infecções, né? E esses, você vai dizer, mas isso aí tudo é violência? Não. Tudo que eu estou falando pode ter atrás uma situação de violência, tá? Eu mesma comecei a estudar violência contra as mulheres no mestrado, porque eu fazia um grupo de mulheres com depressão na unidade de saúde. Mulheres de várias idades, a gente trabalhava as mulheres com depressão maior. Eu, como psicóloga, né? E tinha uns médicos lá que também faziam apoio quando a gente precisava de medicação. E eu descobri nos grupos, depois de vários meses, que todas sofriam violência. Tá? Mas o diagnóstico era depressão. O diagnóstico era depressão. Então, assim, é preciso perceber, e é nossa obrigação identificarmos e investigarmos qual é a causa daquela situação que chega até o nosso conhecimento. Dessa mulher que busca, num psicólogo, numa psicóloga, alguém que possa ouvir o seu sofrimento. Né? Outro caso que eu tive foi de uma mulher que tinha um problema no olho, estava fazendo uma avaliação médica para fazer uma cirurgia e o médico não entendia um problema lá no olho dela, até que ela me disse assim, olha, é porque eu levei um murro do meu marido, mas eu não vou dizer para o médico, porque se eu disser para o médico, ele vai mandar eu ir para a delegacia. E eu não vou. Então, eu não digo para o médico. Então, assim, nem o médico não conseguia fazer a prescrição adequada do quadro, porque ela não revelava. Mas por que ela não revelava? Porque nem o médico, nem a psicóloga, que era eu no caso, estávamos preparados para lidar com a situação. Né? Qual é a nossa referência de encaminhamento para esse tipo de situação? Então, são questões que nós temos que pensar. Né? E do sofrimento mental à depressão vem o suicídio, né? E a morte. Tanto, né, na situação da mulher estar vulnerável para ser assassinada, né, num feminicídio, e nós não sabemos o que fazer, né? A gente não consegue identificar que grau de violência ela está vivendo para fazer uma intervenção que possa, né, estar além da nossa formação profissional, né, que a gente, quando estuda, talvez não tenhamos a oportunidade de estar nesses casos limite, né? Qual é, o nosso conselho nos apresenta também algumas referências, mas assim, diante de uma mulher que está numa eminência de uma violência fatal, qual é a rede que nós temos de atenção? Qual é os instrumentos que nós temos de avaliação? Né? Então, eu quis participar desse debate com vocês, porque eu achava que a gente precisava fazer essa pauta de uma forma muito direta e enfática, no momento né, da pandemia, que tem trazido às mulheres a dificuldade de falar o telefone. Ela não pode falar com ninguém, ela não pode pedir ajuda, porque o agressor está do lado. Né? Então, nós temos agora um momento muito mais crítico. E nós estamos sendo chamados a fazer o quê? A fazer atendimento. Né? Vocês estão aqui toda semana, 2 vezes por semana, fazendo esse trabalho. A universidade tem investido em ações que possam ser feitas, né, remotamente, mas a gente percebe o quê? Um aumento da procura dos nossos serviços. E, com certeza, após essa pandemia, a psicologia vai ser uma das profissões que mais vai ser demandada, porque nós vamos ter uma legião de pessoas em luto, em sofrimento profundo, com transtornos graves e com as consequências das situações de violência vividas. Né? Não só mulheres, eu faço foco nas mulheres, porque é o que eu estudo, mas eu não estou aqui dizendo que só são as mulheres, tem as crianças, tem os idosos, né? Mas o foco, as mulheres, sendo crianças ou sendo idosas, são mais vulneráveis à violência do que os homens, principalmente a violência doméstica. Então, a gente precisa ter esse conhecimento para poder conseguir fazer a avaliação e o diagnóstico necessário para o caso. Bom,
E qual é a consequência disso? Eu já estou terminando, tá, gente? Qual é a consequência disso? A diminuição de anos saudáveis de vida das mulheres. Então, não é à toa quando as mulheres chegam aos 40, 45 anos, né, são mulheres que já não têm mais, né, desejo de viver, né, são mulheres que já estão acometidas de várias morbidades. Se você for avaliar a vida dessa mulher, foi uma vida de violência. De todo tipo. A violência intrafamiliar, a violência obstétrica, a violência nos espaços de estudo, a violência na rua, né? E ela leva consigo, né, essa marca, e isso diminui, né, seus anos de vida saudáveis. E a interferência nas capacidades, competências, realizações, potencialidades pessoais e profissionais das mulheres. Então, as mulheres são chamadas a disputar o mercado de trabalho, por exemplo, com os homens, tendo uma carga tripla de trabalho, porque não é dividida a carga de trabalho doméstica. Ainda as mulheres são as responsáveis por essa carga de trabalho, que inclui o cuidado às crianças e aos idosos e aos doentes, em especial na pandemia. As tarefas domésticas, que aumentaram significativamente, e não há a contribuição masculina, porque os homens ainda, numa boa parte, né, não estou generalizando, mas eu estou dizendo que há um ideário social que essa tarefa é das mulheres. Então, há pouca divisão dessa tarefa. As mulheres, os estudos mostram, não sou eu que estou dizendo, os estudos mostram que as mulheres têm uma intensificação da carga de trabalho doméstico muito maior do que os homens, dividindo o mesmo espaço. E isso, além das situações de violência, é claro que a condição de competição dentro do capitalismo, por exemplo, a mulher está em desvantagem. Ela perde a capacidade, perde potencialidades diante desse fenômeno, né? E aí são elas a maioria das nossas pacientes, usuárias, clientes dos serviços de psicologia. Quem é que mais procura serviço de psicologia? Mulheres. Quem são as psicólogas e psicólogos do Brasil? Né? Nos últimos dados que eu tenho aqui, 81% das mulheres do Brasil, das psicólogas no Brasil, são mulheres. Alguém falou que no CRP 24 é menos de 80%. Que ótimo, eu tenho percebido isso. Né? Na universidade eu percebo que as turmas têm mais homens do que tinha na minha época, por exemplo. Né? Mais homens estão interessados em estudar psicologia, mas a psicologia ainda é uma profissão de mulheres, porque ainda é vista como uma profissão de cuidado. E por isso é uma profissão que tem uma remuneração, né, que não é condizente com o trabalho, porque mulher faz cuidado por amor, né? Isso é o que querem nos convencer há muito tempo, né? Então, é preciso perceber que, além do adoecimento, há uma diminuição da possibilidade de viver saudável, de uma vivência saudável, de uma possibilidade de realização numa vida, né, plena para as mulheres, tá? O que é preciso fazer, em especial nas políticas de saúde e talvez nos nossos serviços? Nós somos profissionais que estamos, a maioria de nós aqui, né, vinculados a instituições de educação, a políticas de educação, mas a nossa profissão é a profissão de cuidado e de saúde, né? E aí, a orientação da professora Schreiber, ela aponta que é preciso, primeiro, fazer o diagnóstico. Então, por isso eu comecei mostrando para vocês o quadro, para vocês perceberem a gravidade da situação, e identificar o que é violência, né? Que violência é muito mais do que um olho roxo, tá? É preciso fazer esse diagnóstico, é preciso fazer as decisões dos encaminhamentos e das intervenções compartilhadas com a mulher, com a usuária, né, com a paciente, com a cliente, como vocês quiserem chamar, mas compartilhada. Essa mulher precisa entender o que está acontecendo com ela, ela precisa estar junto, né, nas decisões. A ação em equipe muito profissional é fundamental, por isso que assim, eu faço, né, muita questão de participar das atividades, porque eu já fui técnica, eu hoje sou professora, mas eu já fui técnica da equipe muito profissional da UFAC, com muito orgulho, né, e percebo o quanto é importante o trabalho em equipe muito profissional, né, e nós precisamos enquanto psicólogos e psicólogos, né, nos
investirmos nessa relação com a equipe, né? Que o nosso trabalho possa ser realizado junto com os nossos colegas, as nossas colegas das outras áreas profissionais que conosco trabalham, né? Isso não é fácil, tá? Não é uma tarefa fácil, mas é preciso que seja um objetivo. E para trabalhar com mulher em situação de violência, nós vamos necessariamente precisar de outros, precisarmos de rede de atenção, rede de solidariedade, rede de apoio para as mulheres. Não vamos ser capazes de trabalhar isso sozinhos, tá? Mesmo que a mulher seja uma histérica, que está fixada e etc, etc, que precisa fazer uma psicoterapia longa, mesmo que esse seja um dos casos que existe, claro, sozinho a gente não vai conseguir. A gente pode até trabalhar a histeria, mas as outras questões vão precisar ser viabilizadas, e só em equipe que nós vamos poder fazer isso, né? E a necessidade da intervenção intersetorial, né? É preciso pensar dessa forma, não só na rede de saúde, mas numa perspectiva mais ampla. A gente vai ter que articular com a rede da segurança pública, da assistência social, do sistema de justiça, né? Então, não há como trabalhar essa questão sem identificar essa necessidade, né, desse trabalho muito maior do que a nossa intervenção pontual. Eu acho que eu já passei do tempo, né? Mas eu queria só, para finalizar... 3 minutinhos, professor. Oi? 3 minutinhos. Ainda tem 3? Tá. Vou terminar agora. Tem um documento, que eu posso depois até passar para vocês, que é como se fosse eles chamam violentorômetro, tá? Como se fosse um termômetro da violência. Então, tem os tipos de situações que a mulher precisa ter para ela fazer um autodiagnóstico, se a situação dela é de cuidado, é uma situação que ela precisa reagir, ou é uma situação que ela precisa de ajuda, tá? Então, por exemplo, piadas ofensivas, chantagens, mentiras, né? Ciúmes, culpabilização, desqualificação, ridicularização, ofensas e humilhação em público. Questões relacionadas à violência psicológica e moral, a gente pode dizer, olha, é um aspecto aí, essa relação aí é uma relação abusiva, a gente precisa ter cuidado. Então, a mulher precisa começar a perceber que isso não é normal das relações. Não é assim mesmo. Porque todo mundo passa por isso, eu tenho que aguentar, né? Se essa situação começa a ficar mais grave, né? Intimidação, controle, xingamento, destruição de bens pessoais, né? Tapinhas de brincadeira, né? Beliscões, empurrões, aí já começa a ficar mais grave. Olha, aí é como se fosse assim, uma luz amarela acende aqui. Isso é muito perigoso. Disso para vir um feminicídio, né? Então a gente tem que ter atenção. E o outro ponto, que é o mais grave, é chute, confinar, prender, né? Ameaçar com objetos, ameaçar com armas, ameaçar de morte. As ameaças são muito graves, gente. A ameaça não é só violência psicológica, tá? Forçar a relação sexual, abuso sexual, lesões, mutilações e a morte, né? Aí não tem mais jeito, a gente não pode fazer mais nada. Então, façamos algo antes que essa mulher seja assassinada, tá? Façamos algo como profissionais e como cidadãos e cidadãs, antes que elas sejam assassinadas. Precisamos fazer isso. Bom, vou ficar por aqui e à disposição para a gente conversar. Obrigada. Obrigada, professora Madi. Foram colocações muito importantes, que contribuíram muito com a temática. A gente vai começar o debate. Eu vou passar para o Johnson auxiliar um pouquinho nessa coordenação desse momento de debate. Tá bom, Johnson? Fala, tá com você. Boa tarde, pessoas, Madi, Yara e todas as pessoas que estão fazendo parte. Não tem como começar não agradecendo a Madi por essa sua comunicação, né? A Madi já é grande parceira, né? Essa é a segunda roda que ela participa esse ano. O ano passado, na UFAC, ela também participou, e eu desejo, Madi, que a gente tenha uma parceria longa e próspera, né? Para a gente poder junto enfrentar esse problema, né? Eu vou me limitar aqui nesse momento a fazer o comentário e ler as pessoas que escreveram aqui, e vou procurar fazer em blocos de 3 para poder facilitar, tá? Aí eu vou passar aqui e a gente segue aqui escrevendo. Quem quiser fazer seus comentários,
Só postar aqui que a gente vai acompanhando. Eu vou ler 3 e aí passo para você, Madge, e depois a gente volta para os demais, tudo bem? Então, aqui o primeiro comentário foi da Orion Company. Eu sofri violência doméstica, o famoso corte lateral no grande lábio, forçar a barriga posicionando em cima para ajudar no parto, piadinhas e etc. Acho que se refere principalmente à violência obstétrica que você mencionou. A Jaicilene... Johnson, desculpa interromper, é que falaram aqui no chat que seu áudio está um pouquinho baixo, se tiver como falar um pouquinho mais alto, mais próximo. Tá. Vamos resolver isso aqui com um fone. Melhorou o áudio? Fala de novo? Melhorou o áudio? Acho que melhorou tá o sim. áudio? Pode ir. Beleza, obrigado. Vou ler aqui de novo o comentário Orion Company. Eu sofri violência doméstica, e aí também traz um outro, né, o famoso corte lateral no grande lábio, forçar a barriga posicionando em cima para ajudar no parto, piadinhas, etc. Então ela está aqui comentando 2 tipos de violência, que é a doméstica e a obstétrica. A Jaicilene Brasil, né, ela comenta: o espaço acadêmico é extremamente violento, segregador, racista, homofóbico, transfóbico e misógino. Quanto maior a patente dos iluminados, entre aspas, com raríssimas exceções, a violência se potencializa contra as mulheres. Esse daqui que eu vou comentar, que é da Vera Corsini, ela pergunta se vai ser postado esse vídeo, e a gente está procurando postar no site das 4 instituições que realizam esse ato, essa ação, que é o FAC, IFAC, IFRO e UNIR. E a outra pergunta, Madge, outro comentário, é da própria Vera. Obrigado, Madge, por trazer tanta sobriedade sobre um assunto tão importante e urgente. Ela sinalizou que precisou se ausentar, mas agradeceu às instituições. Como tem aqui uma outra pessoa, eu vou ler, que é da própria Orion. Ela faz: Madge, numa cidade interiorana, onde ainda existem muitas questões enraizadas no patriarcado e machismo, como se deve iniciar um trabalho de fortalecimento às mulheres que sofrem violência doméstica, porém não têm esse conhecimento de que está sofrendo a violência? Aí eu vou passar para a professora Madge e depois eu leio os restantes. Está com você, professora Madge. Bom, essa questão aí que ela falou do corte, né, e da manobra, né, de empurrar a barriga, são as clássicas, né, da violência obstétrica, né, muito, muito graves, né, traumas para a mulher e para a criança também, né, não é algo que se coloque, mas assim, se vocês tiverem curiosidade, comece a conversar com as mulheres, as mães de vocês, as avós, as amigas, as tias, para entender um pouco como esse universo, ele é muito mais cruel do que a gente pode pensar. Isso que Jacilene fala, né, do ambiente universitário, é toda razão, né, assim, infelizmente, as nossas universidades comprovam que a pessoa ter formação intelectual, né, não significa que ela está pronta para relações humanas, para o respeito às pessoas, né, infelizmente. Bom, o trabalho para fortalecimento das mulheres que não sabem, né, esse é um, né. Primeiro, os profissionais precisam saber, porque, imagine, se as mulheres que não têm acesso, não sabem, né, se nós, profissionais, não sabemos, imagine essas mulheres, né, então, essa iniciativa de vocês, ela é muito importante, porque ela permite com que alguns elementos, preconceito, né, preconceito com relação à questão, à discussão, ao tema, sejam quebrados, que a gente comece a entender que isso é mais do que feministas que querem fazer confusão, né, mas que é um problema real, sério, que diz respeito à nossa profissão, para que a gente possa ter a condição de fazermos as intervenções. E como a professora Schreiber falou, que eu reproduzi no final, é preciso identificar a violência. Então, identifica a violência, pensa junto com ela as possíveis saídas, né? Porque na hora que ela pensar e perceber que aquilo não é normal, que não é natural, que ela não tem que aguentar,
e toda a consequência que essa violência tem na vida dela, quais são as possibilidades que ela tem, porque é outra demanda para o profissional da psicologia, eu preciso apresentar na minha cidade, na minha área, quais são os equipamentos que essa mulher vai poder contar para poder romper com essa situação de violência. Porque uma coisa importante também é isso. Muitas vezes diz assim, mas a mulher vive com o cara, ela gosta de apanhar. Se ela tinha feito alguma coisa, qual é a condição que ela tem de fazer alguma coisa? Né? Qual é o apoio que ela tem? Então, nós precisamos levar essa informação para ela, para junto com ela, apresentando a situação de violência, as possibilidades de rompimento, né, e de apoio, qual é a ação que ela está pronta para fazer. E assim, nos colocarmos como aquela pessoa que ela pode contar. Aquele profissional que não vai julgá-la, que não vai dar carão, que não vai dizer o que ela tem que fazer, mas que vai estar pronto para alertá-la, apontar os perigos, apontar a vulnerabilidade, apontar saídas e soluções possíveis, limites, e junto com ela, buscar uma saída. Então, assim, eu acho que hoje, pelo menos no Acre, é o que eu posso dizer, que é possível fazer, né? Não sei se eu respondi, mas é por aí. Agora, Johnson, eu vi aqui que Josilane fez uma pergunta também, né? Você viu? Vi sim, estava no próximo bloco que eu ia começar a ler, ela junto com as outras. Tá certo. Não, porque como a outra pergunta foi depois, né? Eu fiquei em dúvida. Porque eu conectei, porque a Orion tinha comentado e ela até se identificou aqui, e até poder dizer aqui o nome dela, que ela fez questão de se identificar com o nome. É Cris Silva, de Luzilândia, Goiás. Tá. Agradecemos aí por compartilhar a sua experiência. Aí vou ler a pergunta da Josilane e as outras. Mas de que maneira você recomendaria a um vizinho, amigo, ajudar uma mulher que está sofrendo violência doméstica? Eu vou ler aqui outra pergunta. A Márcia Cristina Tesser, ela pergunta: como fortalecer a luta das mulheres por espaços? É muita luta, mas a sensação de que a evolução das conquistas é muito pequena. E aí eu vou conectar com a fala da Jacilene e depois no próximo bloco eu leio a fala do Neemias. A Jacilene diz: gostaria que a professora Maris falasse um pouquinho sobre o perigo do fundamentalismo religioso, sobretudo no momento do atendimento psicológico, no caso para as mulheres vítimas de violência. Como age o conselho nesse caso? Passa para você, Maris. Eita, pergunta só difícil. Vamos lá. Veja bem, o que fazer quando a mulher está sofrendo violência? Né? Então, você está na sua casa e você está ouvindo a sua vizinha gritando por socorro. É necessário, né, que você chame a polícia. Tá? Porque muitas mulheres são assassinadas, tá, no Brasil, tendo pedido ajuda. E as pessoas que ouviram os gritos de socorro, com aquela ideia, né, da sociedade patriarcal, de que não se mete a colher em briga de marido e mulher, elas morrem. Então, nós temos que fazer alguma coisa. Tá? Eu não oriento a pessoa a ir lá, tá? Não oriento nem homem nem mulher. Ir lá resolver, entendeu? Ir lá fazer alguma coisa, né? Pode ser perigoso, porque a pessoa pode estar armada de alguma forma. Já teve casos de pessoas que não tinham nada a ver com aquilo, né? Ter algum problema. Então, assim, chama a polícia. Se mesmo que a polícia demore, ou a polícia chegue lá e não leve o cara, mas, assim, aquela situação, ela vai se amenizar e a mulher vai ter chance, né, de ter um socorro, tá? Então, é preciso chamar a polícia. A gente não pode deixar uma mulher pedindo socorro, gente, e não fazer nada, tá? Porque depois, a culpa da mulher morrer e você não ter feito nada pode ser um problema que você vai carregar para o futuro, né? Muitas mulheres, é comum a pergunta assim, mas aí depois ela vai ficar com raiva de mim, depois ela vai sair de braço dado com o cara e eu que vou ficar mal. Não interessa. O que ela vai fazer com a vida dela não interessa. O que a gente está discutindo aqui é o que eu posso fazer, né? O que eu posso fazer é chamar a polícia. Então, o que eu não posso fazer é deixar alguém ser morto, né? E o que eu tenho percebido, não só com relação à violência contra a mulher, as pessoas agora ficam filmando as situações de violência e não fazem nada.
É preciso fazer uma intervenção. No momento que nós estamos, no mundo hoje, né, exige de nós atitude objetiva. Claro que a gente precisa se proteger, ninguém vai ficar aí se colocando como escudo humano. Não estou falando isso. Eu estou falando que a gente vai precisar ver uma forma de, sem se vulnerabilizar, ajudar aquela pessoa. Uma das formas é chamada 190, Polícia Militar, tá? Alguém falou agora, porque eu não consegui anotar os nomes, tá, gente? Desculpa. Muitas lutas e poucas conquistas. Aí eu vou dizer, eu não concordo. Sabe por que eu não concordo? Porque eu percebo hoje que nós temos muito mais espaço para esse debate. Ou seja, a nossa luta está avançando. Agora, é claro, a gente dá 2 passos para frente, 1 para trás, tá? Mas a gente não está perdendo o engajamento das mulheres nesse debate. Quando eu era jovem, como eu falei para vocês, né? Quando eu sofri a violência do professor na universidade, eu não tinha Constituição, eu não tinha Lei Maria da Penha, eu não tinha nenhum marco legal de proteção, porque eu nem considerada como um sujeito de direito, eu era. A minha aluna hoje, com a idade que eu tinha naquela época, tem. E isso é conquista da luta das mulheres. Então, temos problemas? Temos. Tivemos retrocessos? Tivemos. Mas hoje eu vejo as jovens engajadas nesse debate, eu vejo as meninas reagindo, né, a padronizações, a colocá-las, né, numa situação de elas não possam realizar o que pensam, o que desejam, não, elas estão pleiteando a fala, o lugar de fala. Né? As meninas negras estão discutindo e debatendo o seu lugar de mulher negra. Então, assim, eu não concordo que foram poucas as conquistas. Eu concordo que tem muita coisa a conquistar ainda, conquistamos muito, mas tem muita coisa a conquistar ainda, sem dúvida nenhuma. E momentos como esses são muito importantes nesse processo. E com relação ao perigo do fundamentalismo, eu não tenho dúvida nenhuma, né, que o fundamentalismo está sendo instrumentalizado para esse controle das mulheres. Tá? Se a gente for para o texto da professora Silvia Federici, Caliban e a Bruxa, que eu indico para todas e todos lerem esse livro, que ele é impressionante, ele está em PDF à disposição na internet. O capitalismo, para se instituir enquanto meio de produção, modo de produção, precisou queimar as mulheres. Porque quem queimou as mulheres na fogueira não foi só a Igreja Católica. A Igreja Católica operacionalizou, segundo a professora Silvia Federici, o projeto capitalista, que precisava fazer com que as mulheres se colocassem, né, para esse lugar de subalternidade, que é mais ou menos o que está acontecendo agora com a necropolítica, né, com as populações negras, encarceradas e nos espaços, né, limitados das favelas, onde elas se colocam na necessidade, né, de responder a um sistema, né, que dá lucro para um grupo pequeno e explora um grupo maior. Né? Então, não é à toa que essas questões acontecem, e isso tem um impacto. Essa professora é doutrinadora de esquerda. Não, gente, é porque isso tem um impacto na saúde mental. Tá? Porque a saúde mental, ela se constitui na vida cotidiana, e é a política que traça a vida cotidiana. Então, o sofrimento psíquico, ele não cai do céu. Eu costumo dizer isso às minhas alunas e meus alunos. Não cai do céu. Ele é construído socialmente, nas relações sociais, nas instituições que nós constituímos. Né? Então, a religião, para mim, ela está sendo usada da mesma forma que a religião católica foi usada lá nos idos da Idade Média, né, para a Idade Moderna, agora, né, nesse momento de uma transformação profunda na sociedade global, né, na sociedade humana, e que há necessidade, né, de um confronto claro e explícito de classes. Quando grupos, por muitos milênios, marginalizados e oprimidos, começaram a dizer, não aceitamos mais isso. As mulheres, as pessoas de orientação
de orientação sexual, né, homoerótica, as pessoas negras, homens e mulheres, né, as pessoas com deficiência, as pessoas que sempre foram, né, excluídas, né, de acessar as coisas boas da vida, né, onde é como se fosse para um grupo específico. E esse grupo específico agora está lutando para se manter nesse privilégio, e a igreja, né, a instituição, as instituições religiosas, a partir do fundamentalismo, está sendo um instrumento de controle para isso, né? Então, eu tenho percebido, e as coisas que eu tenho estudado e tenho observado, vão por essa via, né? Inclusive, até o professor Jessé Souza está discutindo nesse último livro dele essa influência da igreja, que é um livro que eu não li ainda, mas vou ler, mas vi algumas palestras dele, onde ele aponta exatamente essa preocupação de Gessilene, né? É preciso pautar esse debate. E essa influência que existe, né, numa categoria que tem tido muitas denúncias, né, de profissionais da psicologia utilizando, né, a ideia do... como é que eu posso dizer? A ideia do... Agora me perdi, gente, peraí. Vocês estão me ouvindo? Porque eu vi que fechou aqui, ficou tudo parado. Estamos sim. Estamos sim. Tá, né? Porque para mim congelou aqui, eu fiquei em dúvida. É a oscilação da internet. Eu estava tentando concluir essa parte dizendo que o impacto dessa questão da religião na psicologia tem sido difícil, né, para a categoria, porque está havendo muitas denúncias, né, de profissionais que estão saindo, né, do escopo da ciência para o escopo da religião para fazer suas intervenções, se dizendo, né, intervenções de psicologia. E isso tem sido uma preocupação do nosso sistema conselhos, isso não é, né, aceito pelo nosso código de ética profissional, né, a religião é um elemento que é respeitado, né, pelo profissional da psicologia, mas não pode ser a referência para a intervenção em psicologia, né, e nós temos problemas com relação a isso, né, alguns tenho acompanhado às vezes as páginas dos conselhos e qualquer ação da psicologia em prol dos direitos humanos, que é a base do nosso código de ética, muitas vezes é criticado, né, pelos próprios profissionais inscritos, mas que estão com pouco, né, conhecimento sobre a questão, e tem muito esse impacto, assim, né, de que a psicologia precisaria ter essa vinculação com a religião, mas que, para mim, isso é instrumento também desse processo de controle, né, desse neoliberalismo financeirizado, que quer se manter no poder num momento onde o império está ruindo, né? Porque os Estados Unidos é um império que está em ruínas, e a luta não vai ser fácil. E eles estão usando todas as armas, e essa é uma arma. Concluí. Bacana. Vou ler aqui tem 2 comentários, e eu também me inscrevi. Vou começar aqui pelo comentário da Cris, que é a Orion, comentário do Neemias, e depois vou fazer o meu. Gratidão por responder. Tem um grupo de mulheres há 3 anos pelo WhatsApp chamado Somos Rosas. Falamos sempre o seguinte: sozinhas somos pétalas, juntos somos rosas. E trabalhamos muito para levar esses conhecimentos sobre tipos de violência doméstica e familiar a cada uma lá no grupo. Já conseguimos tirar 4 mulheres de relacionamentos abusivos e tóxicos. Em cada estado brasileiro, temos uma mulher empoderada, acredito, de conhecimentos para ajudar outras mulheres. Vou ler aqui o comentário do Neemias. Ele faz 2 comentários e me desculpe se eu não fizer a pronúncia correta, mas ele está se referindo também à manobra durante o parto, né, da violência obstétrica. Trata-se da manobra de Christeller. Já existem diretrizes do Ministério da Saúde contra esse procedimento. E aí o Neemias comenta: professora Marge, só para fins de esclarecimento, em nossa última roda de conversa fui eu, Neemias, quem discordou de algum ponto na sua fala. Infelizmente, eu não recordo o que foi especificamente na ocasião. Lembro de ter parabenizado você pela sua fala, apesar de discordar de alguns pontos. Também lembro que o tempo já estava avançado e por isso não coloquei. Porém, certamente não foi uma discordância sobre a realidade da violência contra a mulher no Brasil. Isso para mim é algo bem claro e uma realidade inegável, evidentemente.
De qualquer forma, obrigado pelos estudos e dados que você trouxe. Para mim foi bem enriquecedor. Sobre discordância, a roda é democrática, discordar é algo não apenas possível, quanto pode ser bem enriquecedor para entendermos as diferenças sobre formas de abordagem e estratégia de enfrentamento dessa realidade. Mais uma vez, parabéns pelo seu engajamento com esse tema. Eu sou o próximo, e aí permanece, ainda temos tempo para mais uma rodada de perguntas e inscrição, e aí vou fazer uso da minha inscrição, fazendo uma ponte com o que Neemias traz. Eu, particularmente, sempre digo, né, que a gente precisa discordar, né? O problema é que a gente ainda tem pouca experiência com processos democráticos e a gente acaba discordando de pessoas e não da ideia da pessoa, né? E a gente acaba, né, no cotidiano a gente vê as pessoas se agredindo e não discordando, né? Mas enfim. Mas para mim, eu sou muito grato pelas suas contribuições, né? Trazer para mim profissionalmente e pessoalmente, né? Essas 3 rodas, né, que a gente participou, para mim foram muito importantes. E aí eu queria fazer uma pergunta, um comentário e ler um trecho. O comentário, e aí na verdade é para suscitar, eu queria que você pudesse falar sobre a importância, acho que conecta com a fala da Cris, né? Sobre grupos de acolhimento a mulheres, né? E aí você tem desenvolvido uma experiência nesse sentido, e vou conectar isso com a pergunta, né? Que assim, eu como psicólogo homem, muitas vezes, isso mais no início, eu ficava surpreso das mulheres trazerem as suas violências, né, que elas sofriam, para um psicólogo homem, né? Então, eu lembro na época que eu trabalhava no município, uma mulher de aproximadamente 50 anos, eu fui a primeira pessoa e homem que ela relatou ter sido abusada sexualmente por familiares, né? Então aquilo, né, me mobiliza. Então eu concordo demais quando você traz que a gente precisa, enquanto ciência e profissão, ter instrumentos de avaliação, de diagnóstico e de conduta, né, nesse aspecto. E aí a minha pergunta vai nesse sentido, que é, diante da sua experiência, o que você orienta aos profissionais da psicologia clínica, estou fazendo um recorte, que acompanham mulheres vítimas de violência doméstica, né? Então você trouxe da questão da perspectiva da política pública, né? Já tem aí a fala da Orion também nessa questão dos grupos, e você já trouxe, né? E eu gostaria que você pudesse trazer isso nessa perspectiva clínica. Eu, particularmente, vejo que a gente tendo, né, a mulher tendo acompanhada, seja por homem ou mulher, psicóloga, né, eu vejo que o grupo de mulheres, ele tem um lugar que é diferente da psicoterapia, né, e ele é complementar nesse empoderamento, mas aí eu deixo para você. Aí, para não ficar também com muita coisa, eu gostaria de ler um texto, e eu tenho sobrevivido à pandemia, e ao nosso país, porque o nosso país não é um país muito fácil de se viver, né? A não ser se você é branco, hétero, rico, supostamente cristão. Aí você vive bem, mas todos os outros, nada disso. Então eu tenho recorrido à arte, seja pintando, seja escrevendo, e eu queria ler um pouco disso, né? Que é a minha forma de transmutar mágoa e rancor em poesia, né? Tem sido dessa forma. Por quanto tempo permaneceremos silenciosos diante dessas, entre aspas, verdades impostas? Superioridade? Inferioridade? Único caminho? Entre aspas, Deus quis assim? Onde está o vídeo dele manifestando a sua vontade? Quem dispõe de procuração divina para falar em seu nome? Estou convicto de que um dia a humanidade despertará desse torpor insano e proibirá toda e qualquer pessoa falar em nome da divindade. Todas e todos podem compartilhar suas vivências com a divindade, mas nunca falar por ela. Somos seres únicos, criativos e vivos. Não há espaço para a exclusão, para a violência, para o domínio, para a tortura, para a censura, para o pudor, para o fanatismo. Somos filhas e filhos da Grande Mãe. Ela nos ensina que a diversidade é beleza, é força, é equilíbrio. A quem interessa e quem tem se beneficiado com a sociedade que temos? Quando se investiga a corrupção, não se vai atrás do dinheiro? Então, tantas mortes, tanta destruição, tanto medo, tanto caos. Quem tem ganhado com tudo isso? Por essa e tantas outras, sigo com Rosa Luxemburgo, por uma sociedade onde sejamos todas e todos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. Passo para você, Madi, a palavra. Vamos lá, né? Também gosto de Rosa Luxemburgo. Essa iniciativa, né, da companheira que falou,
é muito importante, né? As mulheres, elas sobreviveram ao patriarcado, são sobreviventes em muitos e muitos casos, porque tem outras mulheres que elas podem contar, né? Então, mulheres estarem com mulheres, mulheres conversarem com mulheres, mulheres mais velhas, transmitindo conhecimento, experiências, mulheres mais jovens, né? É uma possibilidade de enfrentamento, né, da violência, de fortalecimento, né, de empoderamento de mulheres para enfrentar as dificuldades que não ficam em nível pessoal, mas elas apresentam a dificuldade, né, de todo um grupo, né, de humanos que metade da população, né, do mundo que é oprimida pela sua condição, né, por se constituir num corpo, né, feminino, e que esse pensamento, né, de inferiorização das mulheres é colocado e transmitido nos processos, né, da homofobia, porque a homofobia vem desse lugar, né, assim, o homem que quer ser mulherzinha. Então, ele é agredido por essa condição, assim como as transfobias, né? Então, é o impacto, né, desse lugar de ódio ao feminino, da necessidade de opressão ao feminino, que eu acho que eu vou também sugerir o debate das masculinidades aqui também, porque é necessário discutir as masculinidades, né? Que masculinidade é essa, né, que subjetiva homens que precisam usar violência para se constituírem, se sentirem, se identificarem como homens? É um ponto que a psicologia vai precisar enfrentar, né? Então, quando a companheira diz que uma mulher, conseguiram que 4 mulheres deixassem viver relacionamentos abusivos, isso é um sucesso, sabe? Assim, de parabéns. É uma iniciativa que precisamos investir, né? E parabenizar. Aqui, a gente tem feito várias iniciativas, né? Fizemos na universidade, desde grupos facilitados, né? Por mim, enquanto eu era psicóloga, até ações como, por exemplo, de acompanhar uma mulher na denúncia. Porque é muito fácil você dizer assim, não, denuncia, por que a mulher não denuncia? Quem é que vai com ela na denúncia? Quem é que acompanha, né, todas as audiências da denúncia? Quem é que vai estar com ela na hora que o delegado, que o advogado da outra parte, que o juiz ou juíza, tá? Porque isso também não é questão só de ser homem e de ser mulher, mas da forma de perceber o masculino e o feminino, culpabilizam a mulher pela violência, né? E aí elas ficam achando que, na verdade, foi ela que foi errada e precisa pedir perdão. Então, quem é que vai estar com essa mulher? Então, nós fizemos aqui uma ação de acompanhar mulheres que, depois que denunciaram homens, né, agressores, violadores, elas foram transformadas em réis em processo de difamação e calúnia. Então, elas de vítimas passaram a réis porque elas tiveram a coragem, a ousadia de denunciar a violência. Então, nós fizemos um acompanhamento dessas mulheres nos processos, nas audiências, né? E foi muito positivo, né? Porque desde ser uma ação de promoção à saúde, por exemplo, mulheres que estavam num nível de ansiedade muito grande, diante desse apoio, ela conseguiu, né, se estabelecer e não desenvolver um transtorno mais grave, né? Também é uma ação de cuidado, né, de proteção, de apoio, né? Uma ação importante dentro do escopo de ações que um psicólogo pode fazer. Então, o grupo, historicamente, as mulheres, elas estavam em grupo, né? Elas teciam em grupo, elas lavavam roupa em grupo, elas cozinhavam em grupo. O capitalismo rompeu com isso. E Silvia Federici traz isso no livro que eu citei, Caliban e a Bruxa. Tá? Quebra essa irmandade, essa sororidade entre as mulheres. Isso enfraqueceu as mulheres. Então, de fato, um bálsamo, né, para a alma feminina é o encontro com outras mulheres. É essa possibilidade que as mulheres é negada essa possibilidade à medida de que as mulheres trabalham tanto, tem tanto trabalho que elas não têm tempo. Elas não têm um tempo para se dedicar ao encontro com outras mulheres, um encontro de aprendizado, de troca, né? Isso é um elemento que a gente pode também
a partir dos nossos trabalhos, né, de intervenção em psicologia, fomentar, né, construir esses espaços de encontro entre as mulheres. Por isso que quando eu faço grupo, né, quando eu faço grupo para discutir esses assuntos, eu faço grupo de mulheres, com mulheres, só com mulheres, para poder construir e oferecer essa oportunidade, né? Com relação à manobra, né, de Kresley, né, de fato, os documentos hoje apontam que ela não é indicada, mas não interessa, ela é realizada. Entendeu? Assim, e o absurdo é esse, né? Com relação às mulheres, são esses absurdos. Todo o protocolo diz para não ter, recente, tá? Se você for pesquisar, são protocolos recentes. Dizem que essas ações não podem ser realizadas, que trata-se de violência obstétrica, mas os profissionais da saúde realizam. Tá? Da mesma forma que a mulher tem o direito ao aborto por conta de um estupro, numa lei de 1940, mas ela não tem acesso, porque não há a política, né, adequada no sistema de saúde para que esse direito, tá, direito de 1940, ela possa acessar. Ou seja, as mulheres têm direitos que elas não estão acessando ainda. Então, isso também a gente tem que ter atenção. Ter a lei dizendo que é direito é um marco legal fundamental, mas não garante o acesso. E esse é um dos problemas que nós estamos tendo hoje. Nós temos vários direitos, mas não estamos podendo acessar. Tá? A questão das discordâncias. Veja bem, o que eu quis falar com relação a isso é que eu sou uma pessoa que eu adoro que discorde de mim. Eu gosto muito que venham com argumentos contra o que eu estou falando, porque me ajuda a pensar. Me ajuda a pensar. Né? Eu gosto muito de argumentos. Eu digo para meus alunos, uma prova minha, a minha questão de prova, o aluno pode responder sim e pode responder não para a mesma questão. O que vai valer é o argumento. Tá? Então, eu gosto muito do debate. Só que precisa ser um debate com argumento. Essa é a questão. Você dizer eu discordo e pronto, para mim não é debate. É preciso discordar e apresentar qual é o referencial da discordância. Aí, para mim, é debate. Entendeu? Agora, eu discordar, sim, eu digo que eu discordo, porque eu não gosto, eu me incomodo, eu não... Né? Eu falei sobre isso. Eu não estou dizendo que a pessoa teve essa intenção. Vejam bem, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que há a possibilidade da discordância, ela é saudável, mas o que é comum nos debates com mulheres é isso. As mulheres estão falando, estão trazendo dados, e a pessoa chega e diz, não, eu discordo. E não apresenta nada. Discorda com base em quê? Qual é o dado que você tem que diz que vai de encontro ao dado que eu estou apresentando? O debate precisa se dar nesses termos, principalmente na academia. Então, eu estou falando disso. Né? O que me incomoda é quando a pessoa faz uma discordância sem apresentar isso. Agora, apresentando, eu acho que aí eu concordo que é o debate e a discordância ela é muito bem-vinda, desde que fundamentada. Tá? Então, eu faço essa defesa aqui. E com relação aos homens, né? Na orientação, né? Um psicólogo homem na orientação a essa situação, né? De uma mulher que sofre violência e traz esse problema, né? Para o espaço da intervenção, vamos dizer assim, específica da psicologia, né? O espaço da clínica, né? O espaço ali do atendimento individual. Uma das coisas que eu tenho pensado é que nós precisaremos questionar os nossos mestres. Precisaremos decolonizar o nosso pensamento teórico, porque todas as nossas teorias que fundamentam as nossas intervenções em consultório, na psicologia, em consultório, em psicologia clínica, são teorias de homens brancos, cristãos ou protestantes, europeus ou estadunidenses, falando sobre mulheres. Então, quais são as referências de mulheres, psicólogas e psicanalistas e da psicoterapia, da terapia centrada na pessoa, da terapia comportamental, cognitivo-comportamental, que são mulheres?
né? Qual dessas mulheres questionou, né, o princípio que apresenta um lugar de subalternidade para as mulheres nas nossas teorias? Que apresentam a mulher como seres da natureza, subjetivadas a partir da condição de maternidade, de cuidadora. Então, se eu, na minha intervenção em psicologia, sendo homem ou sendo mulher, né, buscar um referencial teórico que possa me dar subsídios para decolonizar a minha teoria, né, e fazer com que eu construa, junto com essa mulher que tem uma realidade completamente diferente, né, as possibilidades de um processo de autoconhecimento, que ela seja o centro, na experiência que ela tem, sem o julgamento, né, de classe e de gênero, que eu, profissional da psicologia, tenho, eu acho que a nossa intervenção pode ser muito mais potencializada, né? Então, eu tenho feito no meu trabalho, na formação de novos profissionais da psicologia, a introdução de pensadoras, mulheres, que questionaram os homens, por exemplo, Sigmund Freud, que fala sobre a sexualidade feminina e a feminilidade. Eu apresento a ideia de Freud e depois eu apresento a ideia das mulheres que disseram que ele estava errado, porque ele é homem, ele era homem. Ele pensou as mulheres a partir de um modelo, de um momento, de uma sociedade. Como é que as mulheres hoje, psicólogas, psicanalistas, psicólogas comportamental, psicólogas existencial, fenomenológica, estão pensando? Psicólogas a partir da psicologia social estão pensando? Então, a partir disso, eu vou poder trazer uma possibilidade, né, de uma intervenção menos marcada, né, por essa tradição patriarcal que nós temos na psicologia. Muito bom, agradeço. E aqui vou para o próximo bloco. Eu vou iniciar, né, apontando aqui para a contribuição da companheira Yara, que a gente tem um formulário de avaliação das nossas rodas e nos ajuda muito vocês avaliarem, né? A gente costuma dizer que a gente não está atrás de likes, mas que é importante poder fazer avaliação. O questionário ele tem tanto aspectos quantitativos quanto qualitativos, você poder comentar. Então, clique no link e faça a sua avaliação. Eu vou aqui comentar, vou começar pela da Cris, que é da Orion. Ela está pedindo uma coisa que você já fez, Mário, mas se você puder repetir, ela está pedindo que se pudesse comentar de novo o nome dos livros e das autoras, autores, para ela poder anotar. E aqui eu vou ler a fala da Jaicilene e do Victor Hugo e vou passar para o Regis. A Jaicilene fala: perfeito, professora Mari, coaduno com você. Hoje há uma reação às violências de gênero bem diferente de 20 anos atrás, por exemplo, que foi um dia desses. Temos muito a caminhar, afinal, nós mulheres disputamos equidade e isso implica em divisão de poder. Trazer para a roda do debate temas como raça, gênero e classe incomoda, exige coragem, contrapondo uma sociedade moralista ao extremo. Muita luta, mas tivemos ganhos importantíssimos. Parabéns por esse momento aos propositores e às propositoras. Vou ler aqui a do Victor Hugo. O Victor Hugo fala: professora Marti, você acha que homens também podem participar desses grupos de mulheres para aprenderem mais sobre esses assuntos e assim poderem contribuir para as mudanças de paradigmas violentos e preconceituosos contra as mulheres? E agora eu vou abrir para o Regis, ele vai fazer a inscrição dele e logo após a fala dele, professora, você já pode fazer o comentário, né? E aí a gente vai aqui depois se encaminhar para os outros comentários, tá? Tem mais algumas coisas aqui, eu vou fazer mais um bloco para fechar aqui. Professora Madi, Regis, desculpa, depois a professora Madi. Oi, Madi, boa tarde. Mais uma vez, obrigado pela tua participação aqui na roda. Eu queria que, se você podia comentar um pouco sobre os impactos dessa violência doméstica, né, na vida dos filhos, né, assim, dos filhos no geral, ou mesmo das mulheres, né. Eu percebo que algumas mulheres,
assim, que eu já ouvi, né, em atendimento, elas não sofrem assim uma violência diretamente, muitas porque resistem, muitas porque reagem, né, e fazem todos esses enfrentamentos, mas parece ter um impacto da violência que viram em casa, né, que sofreram assim diretamente, que viram as mães sofrerem, que viram as mulheres, né, próximas e referências delas sofrerem. Mas se você podia comentar algo aí, eu não sei se é algo assim no sentido transgeracional, né, sistêmico, né? Essa é minha dúvida, assim. Ok. Então, vamos lá, né? Porque o Gessilene foi só ela fez um comentário, né? Na mesma direção, né? Nós temos umas referências, né, comuns que se encontram, e assim, eu às vezes tenho mais dificuldade de discutir a questão do feminismo negro, né? Até porque essa é uma experiência, né, que precisa ser trazida, e aí eu também sugiro a vocês, né, convidarem, né, as psicólogas negras, as mulheres negras que estão trazendo esse debate, né, do racismo, do impacto do racismo na saúde mental. Acho que também vai ser muito importante, né, para nós aqui nesse debate, porque eu me sinto mais limitada, né, para falar sobre essa parte, mas quando eu era psicóloga na UFAC, eu senti muito fortemente, né, o dano à subjetividade de homens e mulheres do racismo. Eu tive a oportunidade, né, de ser psicóloga numa época onde estava tendo pleno acesso, né, dos jovens negros, né, jovens da classe trabalhadora na universidade, e o quanto o racismo fazia sofrer, né, e tem uma dor, né, tem uma ferida subjetiva que o racismo deixa, que é muito cruel, e que eu me pergunto, assim, a nossa capacidade, né, de profissionais não negros a conseguir dar conta, né, de perceber isso. Então, exigirá muito estudo, né, exigirá muita humildade. A gente vai precisar ouvir muito, né, as mulheres e homens negros que vivenciam essa realidade. Com relação aos homens participarem do grupo de mulheres, eu defendo, sou de uma linha, né, do feminismo que defende que quem tem que conversar com os homens são os homens. Tá? Os homens precisam, os homens que se sentem de alguma forma não contemplados com esse modelo de masculino que essa sociedade tem, né, nos apresentado, desde as suas tecnologias de gênero, como a literatura, o audiovisual, a música, né? A gente percebe um fortalecimento, né? Um reforço dos modelos, né? De homens violentos que agridem, de mulheres submissas, né? Que não reagem. Se há homens que não querem se identificar com isso, que não desejam que isso seja o que é o masculino, eu acho que esses homens precisam se encontrar, né? Precisam discutir sobre essa sociedade. Porque, veja, do mesmo jeito que no racismo, você ser branco, ser antirracista, não tira de você o seu privilégio de raça, a mesma coisa é no gênero. Um homem pode ser o cara mais legal, que está mais apoiando o movimento feminista, mas isso não tira o privilégio de homem, de ser homem, que nós temos na sociedade. Então, é questionar esse privilégio, é estar junto com outros, pensando quais as ações que podem ser feitas para que esse privilégio, né, possa ser desconstruído. Isso não é um negócio simples, tanto é que não há tanta motivação de homens se encontrarem para conversar sobre isso, como há de mulheres, porque as mulheres são as que sofrem as consequências da violência, né? As consequências dessa masculinidade violenta. Mas também os homens têm um impacto sobre isso, né? Há uma ilusão que esse processo que o capitalismo trouxe, né, que oferecer aos homens a subserviência das mulheres, quando
rompe com a agregação que havia das mulheres da classe trabalhadora antes do capitalismo, esse momento, né, de troca foi uma troca que os homens fizeram mais ou menos como a maçã, né, na ideia, né, de Adão e Eva, né? Uma troca que parece ser um ganho, mas que foi algo que também trouxe perda, né? Porque o homem acha que, porque ele tem um privilégio, um poder na sociedade, né, ele tem, de fato, esse poder, e esse poder não é do homem da classe trabalhadora. Não é. Então, por isso que os sujeitos com menos força são os sujeitos oprimidos, por esses homens que a eles foram dito que teria poder e que não tem. Efetivamente não tem, porque quem tem poder é a elite. A elite que tem dinheiro, que tem os meios de produção. Os outros não têm. E esses, né, de alguma forma, se colocam, né, socialmente para ter esse poder através da violência. E aí vem, né, ligando com a pergunta de Regis, a questão do impacto com as crianças. Porque na hora que há uma violência com a mulher, né, se há crianças nesse ambiente, essa criança vai ser a objeto de violência, tanto diretamente quanto indiretamente. Né? Não há criança que veja sua mãe apanhando, sendo agredida, sendo humilhada, que não sofra com isso. Né? E se constitua, sendo menino ou sendo menina, com esses modelos. Né? Então, há um impacto do ponto de vista, né, da subjetivação do que é ser homem e ser mulher, das gerações, que se coloca de geração em geração, como do adoecimento efetivo. Né? Quando a gente encontra uma criança que está com dificuldade na escola, que está com dificuldade de se relacionar com os coleguinhas, e não supomos, né, que pode haver situação de violência que a mãe vivencia ou que ela própria está vivenciando, né? Que é um negócio complicado. Então, eu tenho defendido, né, que os homens possam fazer grupo de homens, que possam falar sobre isso, né? Pô, eu não quero ser esse homem, eu não quero ser esse homem que fica passando em grupo de WhatsApp, né, cenas de humilhação de mulheres, cenas que objetificam mulheres, né, piadinhas e memes que ridicularizam as mulheres, né, ridicularizam as mulheres nas suas diferentes formas, nas suas diferentes colorações, nas suas diferentes condições, né, que a gente sabe que tem estudos já mostrando, né, o nível que é um WhatsApp, um grupo de WhatsApp masculino, né, que eu fiquei muito impressionada com isso, porque há um processo de quase uma regressão cognitiva, né? Os homens se colocando de uma forma infantilizada, né? Fazendo umas piadas assim que não tem nenhuma graça, né? Que desumaniza o outro. E eu fico me perguntando, assim, os homens precisam se perguntar, é esse homem que eu quero ser? É esse homem que eu quero de modelo para um filho, para um sobrinho, para um afilhado, né? Então, nos meus grupos, os homens não participam. Quando eu faço um grupo de mulheres, é com mulheres, para que as mulheres possam se fortalecer, porque quando tem um homem num grupo de mulheres, e eu pergunto, e aí, o que é que vocês acham? O homem é o primeiro que fala. E aí as mulheres não falam, porque nossa sociedade é um lugar onde os homens têm esse espaço de fala, se colocam nesse espaço, se sentem no direito desse espaço, e as mulheres não. Né? Então, nos grupos que eu realizo e que eu defendo que sejam realizados, é que as mulheres possam, entre si, pensar sobre essa problemática, que os homens possam, entre si, pensar suas responsabilidades e a gente possa se encontrar. Mas que eu não defendo que, por exemplo, psicólogas mulheres façam grupo com homens para conscientização. Sabe por que eu não defendo isso? Porque mesmo nos sistemas onde eles são obrigados a ir como sistema de justiça, eles acham uma balela, porque mulher não é referência para homem na nossa sociedade. Os homens geralmente não têm uma ídola mulher, uma mulher que ele admire, uma mulher que ele leia a sua literatura. Porque os homens, eles têm afetos, os afetos e o que eles admiram é entre eles. Então, também por isso que eu acho que não vale a pena. Né? As mulheres ficam achando que, mas a gente tem que cuidar dos homens, porque os homens estão matando as mulheres, então a gente tem que fazer alguma coisa. A gente não vai conseguir. Só os homens, quando assumirem essa perspectiva
E essa ação é que vão poder falar para outros homens, porque homens só escutam outros homens. E aí, quando homens começaram a dizer para os outros homens, cara, isso aí é babaquice, cara, isso aí é ridículo tu fazer isso. Não faz isso, não. Talvez a gente comece a mudar o que está acontecendo aí. Bacana, muito interessante. Eu vou aqui fazer a leitura dos últimos comentários e vou passar para a companheira Yara, né, para ela poder conduzir o fechamento com a fala de conclusão da Madi. Então eu vou encerrar aqui. A Madi colocou aqui a citação, respondendo ao pedido da Cris, né, Caliban e a Bruxa. A Jacilene também colocou 2 links, né, de leitura. O Mauro Porto, ele disse: gente, eu vou precisar sair agora, mas queria deixar registrado o meu agradecimento a Mário de Porto pela brilhante e oportuna reflexão. A luta contra a misoginia e o machismo é de todos nós, e nesse contexto político-social se faz ainda mais urgente. Muito obrigado. O Neemias: parabéns, professora Madi. Sua fala foi muito enriquecedora para mim como pessoa e como profissional. O que mais foi enriquecedor foi a importância de ampliarmos nossa percepção acerca do entendimento do que é violência contra a mulher. Obrigado. A Ana Lúcia: gratidão por toda esta roda, muito, muito boa. A Orion, né, a Cris também se agradece e pede licença para poder sair. A Elcinete, ela diz: discussão interessantíssima e pertinente, agradeço e a parabenizo a todas e todos envolvidos. Queria também registrar aqui, Madi, essa sua sugestão, né? Desde a outra vez você tinha feito, e eu particularmente acho muito necessário que a gente discuta sobre masculinidades, né? Vou levar isso para o coletivo, né? Para a gente poder colocar na nossa programação e aí discutir com os colegas. Eu vou fechar aqui a minha participação, né? E aí passar para a companheira Yara, né? E a gente poder fechar. Então, muito obrigado, bacana demais. Então, a gente está finalizando a roda. Agradeço novamente a professora Madi, acho que foi uma roda muito boa, que contribuiu bastante, teve uma ótima participação. Agradeço também a participação de todos e todas que contribuíram, teve até algumas indicações de leituras aqui dos participantes, bem interessante. Gente, eu coloquei o link lá em cima da avaliação, quem se sentir à vontade para avaliar e contribuir com a gente. Vamos dar uma pausa agora nas rodas de conversa. Agora, depois, essa é a última, né? Antes dessa pausa. Dia 21 a gente retorna. Vamos estar divulgando alguns dias antes no site das instituições. Vamos fazer esse pequeno recesso. Agradeço novamente os intérpretes, Victor Hugo e a Adriene, que contribuíram bastante também aqui com a gente, está sempre aqui nas terças e quintas. Tá bom, gente? Tchau, tchau. Até o nosso retorno no dia 21. Obrigada, professora. Eu também quero agradecer, tá? Tá, agradecer o convite. Eu acabei esquecendo de passar. Só para finalizar, agradecer. Agradecer o convite, agradecer a interação com vocês, que para mim é muito importante ouvir os nossos jovens psicólogos e psicólogas, né? Essa troca é muito enriquecedora, é uma alegria enorme estar aqui contribuindo com vocês, porque mesmo sendo um assunto muito difícil, é também a esperança da transformação, né? Isso que me move, que me faz estar acreditando que um mundo melhor para as mulheres é um mundo melhor para todas e todos nós. Muito obrigada e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.